Olá, gente boa, gente querida, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um vídeo. Agradeço a todos que têm acompanhado esse canal, muito obrigado àqueles que estão divulgando e você que já se inscreveu, fico muito feliz. Para quem não se inscreveu ainda, vá lá rapidinho, clique em se inscrever, tá certo? Porque assim você fica atualizado. Toda vez que eu postar algo novo, você será imediatamente notificado. Isso possibilita esse alinhamento entre você e os nossos conteúdos. O vídeo de hoje é uma espécie de continuação de um vídeo que eu postei sobre o calvinismo. Para você que tem acesso a esse canal, provavelmente já viu um vídeo que tem disponibilizado aqui, onde eu falo sobre os 5 pontos do calvinismo. O vídeo de hoje é uma continuação dele, porque na verdade eu vou falar sobre o arminianismo, que é um outro sistema teológico, uma outra doutrina teológica que contrapõe, de certa forma, as ideias do calvinismo. Então, esse é um assunto muito complexo, porque ele divide opiniões. Você pode perceber lá nos comentários do vídeo sobre o calvinismo que as pessoas ficam realmente acirradas e elas citam os seus pontos de vista e vão para o debate. Mas se você não viu esse vídeo, é bom que você veja para que você realmente se situe, né, agora que eu estou falando sobre os 5 pontos do arminianismo. E lembrando que esses são assuntos complexos, então não dá para eu te explicar em 5, 6, em 10 minutos. É claro que esses vídeos que eu faço são vídeos introdutórios, para aquelas pessoas que querem saber sobre o tema e elas precisam de uma janela de explicação sobre determinado assunto. Claro que isso feito de uma maneira rápida, genérica, simples, objetiva, então não é para aqueles que queiram aprofundar. Quem quer se aprofundar um pouco mais precisa fazer uma leitura mais engajada, procurar outras aulas que sejam maiores. Essa realmente é apenas para aqueles que querem uma luz sobre o tema, tá bom? Então vamos lá? Bom, no vídeo passado eu falei sobre o calvinismo, e só lembrando você que calvinismo e arminianismo são 2 sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem quando se trata de salvação. Várias perguntas são feitas, né? Ou seja, a gente está falando da soberania de Deus, ele que sabe de todas as coisas, ele que conhece tudo, ele que sabe do homem, ele que conhece o futuro, e estamos falando da responsabilidade do homem. Ou seja, qual é a verdadeira, real responsabilidade do homem para alcançar a salvação? Então são essas divergências que acontecem nesses pontos entre arminianismo e calvinismo. Bom, no primeiro ponto eu citei a depravação total. O que é depravação total? O calvinista acredita que todas as vontades do homem foram comprometidas a partir da queda. Com a queda, o homem foi violentamente comprometido ao ponto de não saber escolher aquilo que é bom. Se o homem não sabe escolher, como ele vai escolher o evangelho, o caminho do reino? Como ele vai escolher a salvação se ele é participante de uma depravação total a partir da queda? Então, o homem não tem essa possibilidade, ele não consegue por si só escolher aquilo que é bom. Já no arminianismo, os arminianos não acreditam na depravação total. Eles acreditam em algo parecido com a depravação parcial, né, ou então o livre-arbítrio, a habilidade humana. O que significa dizer? Que com a queda, a humanidade ela foi corrompida pelo pecado, mas não ao ponto de não poder escolher se aproximar de Deus. O primeiro ponto do que nós estamos chamando aqui, de repente, alguns arminianos não vão nem concordar com esse termo, né, a depravação é parcial, mas nós chamamos aqui de livre-arbítrio, ou seja, embora a natureza humana ela foi afetada gravemente, o homem ele não foi deixado num estado total de incapacidade espiritual, de modo que sim, ele pode escolher a salvação, ele pode escolher a Cristo, ele pode escolher o caminho ou os caminhos que o levem a salvação, que o levem a Deus. A vontade do homem ela não é uma escrava da sua natureza pecaminosa. Perceberam a diferença? Calvinista, depravação total. O homem não tem essa capacidade. A queda interferiu de tal maneira que o homem está totalmente cego, totalmente surdo para as coisas de Deus. O arminianismo dizendo que o homem tem o livre arbítrio, ou seja, embora tenha sido gravemente afetado pela queda, mas ele ainda tem uma capacidade, Deus o capacita a escolher a salvação. Então, o primeiro ponto, de um lado o livre-arbítrio, arminianos, e do outro lado a depravação total, calvinistas. O segundo ponto que eu comentei com você, é sobre a eleição condicional. Os calvinistas acreditam
no que nós chamamos no vídeo passado de eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo. Claro que eles têm lá uma série de textos bíblicos que eles podem citar acerca disso, né? Mas a escolha divina, Deus escolheu essas pessoas para a salvação, e elas independem da vontade humana, né? Porque, como eu disse no vídeo anterior, a vontade humana está totalmente incapacitada, ela está corrompida, ela está infectada. Então a escolha divina de alguns pecadores em particular, ela não se baseia numa resposta de obediência do homem. A eleição incondicional é o calvinista. Os arminianos, o arminianismo, acredita na eleição condicional, ou seja, Deus escolheu certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo, porém ele já sabe aqueles que vão dar uma resposta positiva a esse chamado. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, Deus escolheu quem seria salvo com base no seu saber de antemão, né? Deus escolheu, por exemplo, o José para ser salvo porque ele sabia que o José ia dizer um sim. O José ia dizer que realmente ele queria, ele ia aceitar o chamado, ele ia aceitar o chamado para a salvação, o apelo para a salvação. Então é uma eleição condicional. Deus, como conhecedor, ele sabe quem escolheria o sim ou quem simplesmente viraria as costas e iria embora. Então, o ponto 2 é a eleição condicional. A eleição incondicional, os calvinistas acreditam que Deus escolheu as pessoas que devem seguir, é por isso, né, que elas nem têm tanta resistência, porque elas serão atraídas. Deus de antemão já conhece tudo, é por isso que ele escolheu aqueles que estariam prontos a dizer um sim, aqueles que, ao serem chamados, ouviriam a sua voz, eles escolheriam, né, o caminho da salvação. E o outro ponto que nós temos é a expiação geral. Os arminianos acreditam que a obra redentora de Cristo, ela tornou possível que cada homem seja salvo. Ela não assegura, né, realmente a salvação de ninguém, mas aqueles que escolheram, ela garante, ela sustenta que eles serão salvos. Já a expiação limitada, por parte dos calvinistas, a obra redentora de Cristo tinha o propósito de salvar aqueles que foram eleitos. Depois nós temos mais um ponto que é a graça resistível e a graça irresistível. Os calvinistas acreditam na graça irresistível, ou seja, em complemento da chamada para a salvação, o homem não pode resistir, né? O homem ele vai ser atraído para a cruz, ele vai ser atraído pelo Senhor porque a graça é irresistível, ele não pode dizer um não, né, para Deus. Graça resistível, ou seja, o chamado de Deus para ser salvo, ele pode ser rejeitado. Deus está chamando, mas você pode simplesmente não ouvir o seu chamado. Essa graça é resistível. Já os calvinistas acreditam que não, que ela é irresistível. Ora, você vai recusar o chamado, o chamamento do Todo-Poderoso? Você não pode e nem poderia. E aqui no último ponto eu falo sobre a salvação condicional, né, para o lado dos arminianos e a salvação, a perseverança dos santos, já se tratando dos calvinistas. Então vamos lá. Quando se trata dos calvinistas, eles acreditam que todos os que são eleitos, redimidos por Cristo, eles recebem a fé para continuar. Ou seja, eles estão garantidos, né, eles estão salvos. Eles vão seguir adiante porque agora eles foram capacitados pelo Espírito Santo a seguir adiante. Eles vão ser, de certa forma, eles vão preservar a fé até o final, eles vão preservar a integridade até o final. Já os arminianos, eles acreditam que a salvação é condicional, ou seja, você foi salvo, mas é necessário que exista uma manutenção dessa sua salvação. Todos os arminianos não concordam exatamente sobre isso, mas basicamente o que nós entendemos é que na salvação condicional, os arminianos eles dizem que o homem pode perder a salvação se continuar numa vida de pecado ou se afastar de Deus. Então é necessário que ele retenha, que ele persevere no sentido de buscar a manutenção, como eu disse anteriormente, dessa salvação para que ele possa finalmente ter essa segurança. Então são basicamente alguns pontos para a gente entender melhor sobre esses dois sistemas teológicos, o arminianismo e
o calvinismo. É claro que esse assunto é muito amplo, é muito polêmico, você pode ver aí pelos comentários, né? E é necessário uma reflexão grande, né? Tem vários pontos de vista, tem gente que concorda, que discorda, até mesmo entre os próprios seguidores, né? Entre os calvinistas tem pessoas que não concordam, entre os arminianos da mesma forma. É um assunto muito amplo, né? Aqui são, como eu disse no início desse vídeo, são apenas algumas pitadas do conhecimento para que você possa se inteirar, principalmente você que está chegando agora, tá bom? Muito obrigado, quero te pedir que não saia daqui sem se inscrever nesse canal, né? Vamos, a partir de agora, a gente está atualizando, né? Nós começamos esse ano 2018 atualizando bastante esse canal, então vai lá, se inscreva, veja outros vídeos que eu tenho aqui sobre filosofia, sobre sistemas teológicos e muito mais. Aquele abraço para você, tchau, tchau!